Números, capítulo 11. E aconteceu que, queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verá se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade, e do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés,
um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhes. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele? Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Ataava caminhou o povo para Azerote, e pararam em Azerote. Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente, e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém depois o povo partiu de Azerote, e acampou-se no deserto de Parã. Números capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Rubens, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofse;
Da tribo de Gade, Geuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má. E quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim, até Reobe, a entrada de Amaate. E subiram para o lado do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aima, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um caixo de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram a aquele lugar o Vale de Escol, por causa do caixo que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: Certamente subiremos, e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Aнаque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números, capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Rubens, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofse; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul,
e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado. Por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: Conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que transgredis o mandado do Senhor?
pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Hormá.